Muito bem, gurizada. Estamos no ar para a nossa live de hoje, grande live de hoje, certo? Graças a Deus, estamos no nosso segundo dia de desafio porque Chesterton importa, certo? Hoje, queria ter cortado o cabelo ontem, consegui cortar hoje aí pra gente poder fazer a live bem apresentável, com a camisetinha aqui da sociedade, enfim, hoje estamos melhor, né? Apresentável. Buenas, buenas, buenas. O Tiba já entrou aqui. Vocês sabem quem são os nossos convidados, vocês dispensam apresentações. Nós vamos falar sobre Chesterton e a família, um tema central aí. Certo? Daqui a pouco eu fixo o tema aqui quando eles começarem a falar, mas agora vamos estar todos juntos aí. Aí, olá, boa noite. Olá, Boa noite. noite. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Prazer imenso. Prazer é todo nosso. Deus abençoe você, né, a sua família. Casamento agora tem pouco tempo de casado, né? Isso. Você tem quanto tempo de casado? A gente vai fazer 6 meses domingo agora. Que Seis meses, né? legal. Pois é, felicidade para você. Aí com a esposa também. Um abração na sua mãe, né? Mando Não sim. esquece de mandar. Eu mando sim. É, eu, eu lembro que eu almocei aquela vez com vocês lá. Eu era adolescente ainda. Ruim de Lá em Sim, Porto conversa. Alegre. o Tiba me falou outro dia que você era filho da Renata. Ele disse, foi aquele que almoçou com a gente quando a gente estava lá numa missão? Eu acho que é. Eu disse, nossa, ele era muito jovenzinho. E eu lembro que na época você conversava sobre política. Eu disse, nossa, que jovem mais politizado, mais consciente da realidade. Eu fiquei impressionada, assim, com quanto que você, tão jovem, sabia muitas coisas do que estava acontecendo, né? Tinha uma opinião muito, muito firme, assim. Aí o Tiba me falou que era você. Eu disse, nossa, gente, como que cresceu e já tá casado? Que legal. Que legal. Nossa, prazer imenso aí. Enfim, agora a gente tá esperando um bebê também. Já tem uns quase Nossa, que 4 meses. legal. Parabéns. Sim, graças a Deus. Parabéns. Legal, cara. E uma alegria imensa aí. A minha esposa acompanha vocês aí já no Instagram também. Minha sogra acompanha. Meus pais também, claro, não preciso nem falar. Enfim, é uma grande alegria a gente estar aí para poder falar sobre Chesterton, porque eu já vi várias vezes vocês divulgando Chesterton, mas eu pensei, acho que eu nunca vi eles fazendo uma live sobre Chesterton especificamente. Não sei se já fizeram, né? Não. Mas Não, não, nunca. Não, nunca fizemos nada sobre Chesterton, A né? gente divulga mesmo porque a gente reconhece a grandeza desse homem, né? E é impossível você conhecendo, você não lançar algumas das suas ideias, pelo menos, né? Mas a gente nunca assim aprofundou para fazer uma live, né? Ou ministrar alguma coisa sobre o assunto. É a primeira vez que você, né, nos convidou e aí a gente veio falar também porque esse tema, né, de família é aquilo que a gente vive, né? É aquilo que a gente realmente coloca em prática todos os dias. O grande anúncio do nosso apostolado é a questão da família. Eu lembro também, Bruno, né? Júnior. Júnior, Júnior. Eu lembro que teve uma pessoa que comentou e eu não sei se de fato é isso tudo, mas a pessoa falava o seguinte, falou assim, o que Tomás de Aquino foi para sua época, como ele foi essencial para sua época, Chesterton era para nossa, Foi para nós. não é? Foi para nossa. Não, é para nossa geração, né? Uhum. Que o que Chesterton fala é muito atual também, né? Ele é muito, muito, parece que a gente está vivendo o que ele falou. Parecia que era a mesma situação da época dele e da nossa, né? Uhum. Muito atual. eu já queria começar perguntando para vocês, deve ser uma curiosidade para todo mundo vendo a live aí. Como é que vocês chegaram até Chesterton? Uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar para os nossos convidados, porque todo mundo acaba cruzando com Chesterton uma hora nessa vida aí, né? Mas como é que foi para vocês isso? A gente não teve, assim, alguém que nos apresentou Chesterton. Foi Mas eu enquanto... me lembro, assim, para mim, pelo menos, eu lembro. Eu não É, lembro como tem foi. pouco tempo que eu, pelo menos, tem pouco tempo que eu conheço Chesterton, deve ter uns 3 ou 4 anos, quando o Jorge Masi esteve lá em casa. O Jorge Masi que escreveu aquele livro, precisamos falar, não, tudo que precisa saber sobre o aborto, deixa eu ver, peraí. Jorge Masa, o que você precisa saber sobre o aborto? E ele esteve lá em casa e ele é apaixonado com Chesterton. Ai!
Chiba. Tá caindo aqui, rapaz. Estamos É. aqui, gente, tá tudo bem. Não foi a gente que caiu, foi o celular, então não se assustem, tá? Fixa bem Tá, isso deixa eu aí. fixar bem isso aqui, cara. É peleja, viu? Pera aí. Acho que agora vai. E o Jorge Mas, ele lia os originais, assim, em inglês mesmo, porque ele falava que ele nem gostava das traduções que tinha. Ele falava do Chesterton e Chesterton e Chesterton. Eu disse, gente... E aí que eu fui procurar para saber quem era Chesterton. Então, para mim, foi nessa época, uns 3 ou 4 anos atrás. Uns 4 anos que ele Uns esteve lá em quatro casa a anos. primeira vez, né? Em Uhum. Cachoeira Paulista ainda. Para nós, assim, eu não lembro quando foi. Shakespeare surge no ambiente, né, intelectual, né? Ele vai surgindo, ele é muito citado, referenciado e tal. E a gente foi tendo contato com ele, assim, né? E aí, com a literatura, a gente começou também com a livraria a oferecer os livros dele, né? E quando ele é citado, ele é muito elogiado. Foi isso que fez com que a gente conhecesse um pouco do Chesterton. O Chesterton, quando a gente começa a ler ele, especificamente qualquer livro, basicamente, ele sempre está fazendo uma defesa da família, num Uhum. tom muitas vezes, claro, bem-humorado, irônico, etc., mas sempre como um contra-ataque. Ou seja, ele sempre está rebatendo algum argumento falacioso, alguma inverdade, né? Algo propagandístico que tenta amassar a família e destruí-la, seja por fora, seja por dentro. Né? O importante é destruí-la. Assim. Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Mas, Uhum. para nós, antes de nós começar a falar sobre o Chesterton, os escritos dele sobre a família, do que vocês já conhecem, o que eu conheço aqui, eu queria perguntar para vocês, já que é um tema que você também aborda há muito tempo, por que a família sempre está sendo combatida, né, ao longo de tanto tempo, seja pela esquerda, pela direita, pelos comunistas, pelos liberais, etc. A família sempre é o centro da guerra, né? A família está sempre sendo destruída, assim. Para nós começar a live, acho que seja um bom caminho, porque isso vai dar também o panorama de fundo para o Chesterton achar a família tão importante e ser tão combativo nesse tema. Não, é aquilo que Chesterton. Vou chegar mais para frente para ficar mais enquadrado. É aquilo que Chesterton fala mesmo sobre a família, né? Ela é, de fato, o núcleo de toda a sociedade estruturada, né? Existem exemplos, ele cita também, existem exemplos de sociedade que não se alicerçaram na família, mas que foram uma catástrofe que hoje não tem nem vestígio mais. Né? De fato, né? É o que acontece com a sociedade que não se fixa na família. Né? Uma coisa importante, João, lembrar de que o ataque à família, antes de qualquer coisa, ele é um ataque espiritual. Tá? Ele nasce no quinto dos infernos. Essa que é a verdade. Tá? E aí ele toma voz nos instrumentos do Satã aqui nessa terra. Tá? Primeira coisa. Segundo, todo governo totalitário, eu estou falando em todos os sentidos de totalitarismo, seja das ideias, seja da ditadura, ou seja do que for. Todo governo tirano, ele precisa, para sobreviver, controlar as pessoas, né? E controlar a liberdade delas. Essa é a primeira coisa que eles fazem, né? Uma das primeiras ações é tirar as armas, desarmar a população civil, para impedir a reação e a autodefesa. Eles também tiram a liberdade de expressão, né, para você não formar adeptos. E assim eles vão caminhando. E a família, primeiro, nos quintos dos infernos surge esse ataque, e depois, como estratégia de controle social. Né? A família ela é alvo assim, daqueles que promovem a tirania. Porque uma família forte, ela é a maior transmissora de valores que existe. Né? Isso é comprovado, você tem hoje pesquisas até recentes a respeito disso, falando que de todas as influências que sofremos ao longo da nossa vida, a família é a mais significativa e a mais influente que todas as outras influências que sofremos na nossa vida é a da família. Você entendeu? Então, eles entenderam que o processo é aí.
E um Estado forte só se dá com a realidade de um país, de uma nação, com famílias fracas. As famílias de uma nação com famílias fortes significa Estado fraco. Então, é também uma estratégia política de controle. Você vê as grandes fundações internacionais, Fundação Ford, Rockefeller, MacArthur, você vê aí Open Society, Bill e Melinda Gates, grandes fundações internacionais globalistas, né? E eles miram no combate à família, aos valores familiares. Né? Por quê? Simplesmente porque eles, eu não gosto de ver as pessoas unidas. Não. Eles são contra a família? Não, eles não são contra a família, eles são contra a sua família, a minha. Entendeu? A deles não, porque eles estão com a família intacta. Lá na família deles, o homem casa com mulher, eles têm filhos. É assim, e passa de um para o outro. Eles são contra a nossa família. Porque eles têm isso como uma verdade. E é verdade de fato mesmo. Se você enfraquece a família, você enfraquece a resistência. Né? Então, aí explica um pouco sobre essa questão, esse ódio contra a família. Primeiro, é um ódio espiritual, porque Deus elegeu, Deus é família. Né? Deus se fez comunhão. Primeiro, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é comunhão de amor. Né? Depois ele se encarna e se faz família. Aí Chesterton vai falar, né? O que era antes pai, a esposa e os filhos, a Sagrada Família inverte o processo, é o filho, a mãe e o pai. Interessantíssimo, né? E muda o foco, e aí Chesterton vai abordar sobre isso também. A família está sempre no central ali para ele, né? E é um grande tema e ele é central para todos nós. Então você vê aí as organizações fomentando controle populacional, fomentando abortos forçados, fomentando até mesmo a indústria cesariana, tá? Porque quanto mais cesárea, menos possibilidade de filhos você tem. A mentalidade contraceptiva, você tem aí o próprio aborto, né? As organizações se mobilizando para impor, até mesmo contra as legislações vigentes dos países. Isso é documentado, isso é denunciado amplamente. Isso aqui não é teoria da conspiração, né? São fontes primárias que denunciam todo esse processo. E aí você vem na ponta da tecnologia antifamília a própria ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Não existe homem, não existe mulher, não existe identidade. Ou seja, não existe pai, não existe mãe. Não existe. Acabou. Não tem identidade. Você destrói a identidade, você destrói tudo. Acabou. Aí entra o jogo semântico, como instrumento da guerra. Né? Você muda o entendimento das palavras. Né? Então você primeiro você relativiza as coisas. Aí depois termos, não significa mais isso. Né? Pode significar várias coisas. Então é o jogo semântico. Você não escuta mais a palavra aborto em projetos de leis abortistas. Você encontra saúde reprodutiva feminina. Entendeu? Saúde, quando você vê lá o termo saúde sexual reprodutiva, aí você vai entender. É aborto que eles estão falando. É a guerra semântica. Então, com a família, eles fazem a mesma coisa. Eles vão minando. A mulher, o papel da mulher em casa. Eles já pensaram tudo isso. Né? Quando você vê ali, eles faziam toda a guerra, né, de controle populacional visando o aborto e tal, os contraceptivos, e chega um momento da história que eles percebem que não é por aí mais. Que você tem que agir de maneira cultural e através da sociologia. Então eles entenderam que a mulher também é a estrutura de uma casa. Tira a mulher do lar. Vão jogar a mulher para o mercado financeiro. Quem ganha isso é o poder financeiro e também os grupos totalitários que querem controlar as pessoas. Então o negócio é grande demais, cara. É gigante, entendeu? Não é uma resposta simples, não. A gente poderia ficar aqui em várias lives só falando sobre isso. E é uma coisa assim que não é uma teoria da conspiração, não é um movimento social espontâneo, é algo articulado. Sim. Até para o pessoal entender um pouco, quem nunca teve... É difícil hoje em dia alguém que siga a página de vocês, ou siga a nossa página, não
não têm uma mínima noção, né, desse problema que envolve o globalismo, a própria junção entre esses metacapitalistas e a esquerda, né, e, enfim, as últimas obras do Marx propriamente já tratavam sobre a origem, né, da família, da propriedade privada e do Estado, como a família sendo o primeiro lugar de opressão, etc. Então, basicamente, a família tem sido atacada de forma programada, e isso está, como o Tiba falou, documentado há muito tempo. Agora, o interessante nisso é que 50 anos antes disso começar a acontecer de um modo muito bem organizado, ou seja, quando os Rockefeller, os Ford, etc., começaram a pensar isso, né, no pós-Segunda Guerra, com um programa, como uma agenda, o Chesterton já avisava, né, que isso poderia acontecer. Ou seja, ele já estava alertando, seja, por exemplo, vocês já devem ter lido O que há de errado com o mundo, que é praticamente um dos livros onde ele mais defende a família, né, onde ele fala o problema do homem, da mulher, da educação das crianças, etc. E até queria que a gente entrasse mais nessa obra aí, porque acho que é uma obra tem tudo a ver com a família. E quando o Chesterton lança esse livro, a análise que ele faz da mulher e do papel que ela tem dentro da família, ela já é ao mesmo tempo atual para a época e já é ao mesmo tempo profético, ou seja, já está antecipando tudo que vai vir a acontecer e já está nos mostrando que, bom, a desfiguração da pessoa feminina, né? Ou seja, a mulher sendo desfigurada, a família desabaria, porque, caramba, eu vejo aqui na minha casa, se a minha mulher não está bem, a nossa casa não está bem, entende? Porque é a cor da casa. E, bom, isso é uma coisa que a gente lida o tempo todo, ou seja, o tempo todo as pessoas lidam com dificuldade de ter família. E por a gente ter casado há pouco tempo aqui, a gente sabe o quanto existe uma pressão, né, para atrasar o casamento, para você enfeitar demais o casamento, etc. A coisa já começa, ou seja, precisa mesmo casar, as pessoas, né, elas vão fazendo, claro que no meio católico a gente já compreende as coisas desde o começo e faz as coisas com ordem, mas toda uma pressão que envolve o casamento, a família, acontece de vários modos, em vários aspectos. E o Chesterton avisou muitas das coisas muito nessa obra também, assim. Então, como que vocês veem o papel do Chesterton, né, como um defensor da família, ou seja, como um bastião, né, um símbolo, um ícone, vamos dizer assim, como defensor da família mesmo, ou seja, por que Chesterton tem que ser lido entre os casais, entre os namorados, o dia dos namorados, né, entre os solteiros, etc. Por que Chesterton vai ajudar eles a pensar a sua própria família, assim? Vocês poderiam comentar sobre isso? Hoje eu acho que muitos jovens não pensam mais em se casar ou menosprezam a ideia do matrimônio, porque vem o matrimônio como essa realidade muito sem graça, muito monótona, muito rotineira, né? E a gente vai sendo educado, a nossa geração foi educada, né, para aquela ideia, tem que ter sucesso, tem que ter uma profissão, tem que ser alguém na vida. Para nós mulheres, né, nós fomos educadas, não, você não pode depender do marido. E nós vamos entrando nessas ideias, né? E quando a gente vai começando a conhecer Chesterton, tem até acho que aquela frase que é uma das mais conhecidas dele, que fala, né, nada tão extraordinário como um homem comum, uma mulher comum. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum com os seus filhos comuns. E é exatamente isso. Você vai entrando na realidade daquilo que Chesterton fala da família. Ele fala que a família, a casa, o lar doméstico é o único lugar onde se é verdadeiramente livre. Às vezes os homens se casam e naquela ideia de eu quero liberdade, passam as noites de bar em bar. Mas ele fala, no bar você segue normas, você segue regras, você tem que se adaptar àquilo que está no bar. Você vai a um restaurante, você tem que comer o que está no cardápio do restaurante. Você tem que beber o vinho que está na carta de vinho do restaurante. Somente numa casa, somente num lar, se é verdadeiramente livre. Você escolhe o que você quer comer, você escolhe a cor que você quer pintar sua casa, o estilo dos seus móveis, você escolhe como quer dispor a sua casa, os seus móveis. Ali você é verdadeiramente livre, você escolhe o que você quer fazer, o que você quer ser.
Ao passo que a gente vai entrando nessa ideia de que não, a liberdade é lá fora, que na verdade o que se busca é uma anarquia, né? Justamente as pessoas querem fugir dessa coisa que se julga entediante, que é a realidade de um lar. E é interessante que Chesterton fala também que é preciso que haja o tédio para que depois se experimente o prazer. E ele fala que só se experimenta a felicidade do matrimônio depois do fracasso da lua de mel. Né? Você aí com seus 6 meses de casado, com certeza já vieram ali os momentos turbulentos, né? Ou alguma coisa, até mesmo pela realidade da gestação e tudo mais. Mas para que se experimente a verdadeira felicidade, para que se experimente os momentos de alegria, de prazer, é preciso passar por isso. Não haveria alegria, satisfação, prazer se não houvessem os momentos entediantes. Né? A gente que aqui tem várias crianças, aquela rotina de colocar a criança para dormir, a alimentação na hora certa. Mas tudo isso para quê? Para a alegria de ver filhos bem formados, para a alegria de, num futuro, vê-los caminhando bem, vê-los bem educados, bem formados, bem nutridos. Né? Então, essa realidade assim, de que somente dentro de um lar a gente consegue, por isso que se ataca tanto a família também. Porque um Estado totalitário não quer homens livres, né? Ele quer homens submissos às suas leis, às suas regras, né? Escravizados. Na família, é esse lugar que existe antes do Estado, é esse lugar que tem uma lei própria, a lei natural. Não se pode meter a mão, não se pode meter o dedo. Ali nós somos verdadeiramente livres. Isso é fantástico, isso é lindo. E muitas pessoas se enganam, achando que a realidade matrimonial ela é opressora. E é aquela ideia que se difunde tanto, né? A igreja opressora, a família patriarcal opressora. Que grande ilusão! E quantos jovens estão indo nisso? Por isso é tão importante a leitura de Chesterton, conhecer os seus escritos, que na verdade é aquilo que todos deveriam viver para a sua vida, né? Realmente em abundância, para a sua vida de realização pessoal, não é, Tiba? Sim, ele fala a respeito do... Como é que é? Das pessoas que querem viajar, que querem... sair da sua rua, né? Sim. Sair da sua rua, porque o vizinho é aterrorizante, né? O vizinho, ele tem poder, ele tem influência. O olhar da Dona Maria lá, entendeu? É terrível, entendeu? Porque ela tá te cobrando alguma coisa o tempo inteiro, entendeu? E as pessoas acham que não, eu quero fugir, aquela coisa de viajar. É horrível, gente. Você vai para um lugar, é por pouco tempo, já tem as amolações, é chato pra caramba, você tá num lugar que não é seu, você, sabe? E aí ele vai falar sobre fugir, as pessoas tentam fugir da rua, da convivência, né? Mas a verdadeira liberdade se dá ali, porque as pessoas... seus amigos você escolhe, mas seu vizinho é Deus que escolhe para você. É muito doido, né? Então seu vizinho é Deus que escolhe para você, o resto você que escolhe. Né? Então ele fala sobre a comunidade pequena, como a comunidade pequena é importante, porque é ali que se faz, você encontra a divergência. E o mundo é divergência, entendeu? É conflitante, as pessoas criticam, né? A família, ele diz que no mundo moderno as pessoas criticam a família, hoje criticam muito mais do que na época dele. As pessoas criticam a família, mas elas usam como argumento justamente isso, que a família não é perfeita. Você tem atritos na família, mas é justamente isso que faz a família um lugar maravilhoso, que é uma réplica da existência, da realidade do mundo. Que o mundo é assim, entendeu? Então, no mundo aí você pode escolher uma coisa e outra, em conviver com certas pessoas. Na família, não. É Deus que escolhe para você, né? Na rua, é Deus que escolhe para você. No seu vizinho ali e tal. E isso é interessantíssimo, porque a gente começa a entender que nada melhor do que o incômodo de uma vida ordinária. Às vezes as pessoas acham que a vida de famosos, aí, né, esses famosões, a internet, ou a televisão, aquela coisa assim, é uma vida diferente, uma vida encantada. Eles vivem numa fazendinha feliz, sabe?
Eles têm isso na cabeça, assim, como é que será que é o dia a dia de uma pessoa famosa? A mesma meleca que acontece de qualquer pessoa, entendeu? Se não for pior. Se não for pior. Porque são as mesmas emulações, os mesmos conflitos, a vida de todo mundo é igual, não adianta. Diverge em pouca coisa, mas no geral é tudo a mesma coisa. A diferença é como a gente vai levar essa nossa vida extraordinária. Como é que deve ser uma vida de um ricaço? Se eu fosse ganhar na Mega Sena, como é que seria a vida de um homem assim? Ia ser bom demais, só relaxando. Uma vida assim é entediante, é terrível, é frustrante e é solitária. Entendeu? Uma vida, a pessoa acha que quer viver na tranquilidade, não sem esforço. O auge da vida é a comodidade. Isso é uma ilusão que existe. A vida se faz à luta. Se não tem luta, fica ruim. Entendeu? Se não tem guerra, o homem fica assim, uma ameba tensa. Então ele precisa de atividade, nós precisamos da guerra do dia a dia. E aí entra a questão da família, de Chesterton, e dos filhos. Né? Por isso que os filhos são muito importantes na vida de um casal. Né? Porque você sai de si, você se desinstala por causa do filho, para promover algo para o filho. Né? E aí, quanto mais filhos, você vai também multiplicando as tarefas e a sua responsabilidade, as suas atividades, as suas competências e a sua autoridade, seu crescimento e a sua maturidade. Entendeu? Então, o homem e o casal moderno que não quer ter filhos, né? Encontramos no restaurante esses dias. Eu cheguei lá, a gente estava almoçando, eu fui pagar a conta. Cheguei no balcão, a moça que estava lá virou e falou assim: não são todos filhos de vocês, né? Eu falei: são todos meus. Ela, nossa, meu Deus do céu. Eu sou casada com ele. Não era menina nova, não. Ela falou assim: eu sou casada com ele ali. Nós não temos crianças, mas temos 2 cachorros. Entendeu? E aí ela virou para a Déia e falou assim: o que ela falou com você? Ela falou assim: nossa, mas que bom ver uma família assim. Porque mostra pra gente que dá pra ter muitos filhos sem surtar. Eu disse: nossa, assim. Aí nisso vem o garçom, tinha esquecido a bolsa da Ana Luz. O garçom: é seu? Eu disse: às vezes a gente esquece as coisas pelo caminho, mas não fica louca não, só um pouquinho. Quando esquece a bolsa, tá bom, mas quando esquece a criança pra trás. Mas ela ficou impressionada, né, de ver uma família com 4 filhos, e a gente até parabenizou os meninos, porque eles almoçaram bem bonitinhos, né, todos comportados, não houve ninguém falando que não queria comer, ou gritando, ou saindo da mesa. Dessa vez não teve ninguém que enfiou o garfo na cabeça do outro. E eles se comportaram bonitinho, acho que a moça ficou assim: gente, que interessante, né, e ela realmente ficou estupefata. Aí depois, quando eu fui embora, assim, a gente conversando, eu falei: olha, você não tem filho, mas olha, a gente tem que pensar no futuro. Imagina você com seus 60, 70 anos, você quer sossego, você quer aposentar, você quer tranquilidade, né? E você sem ninguém. Sem seus filhos, sem os netos para alegrar a casa, para cuidar, para te visitar, no aniversário. Eu falei, para no aniversário encher a casa. No Natal está todo mundo ao redor da mesa. Falando isso com ela, o que era uma realidade de futuro. Porque às vezes a pessoa pensa agora: eu não quero ter filho agora, porque vai incomodar, porque eu quero viajar, porque eu quero comprar um carro, porque eu preciso pagar a prestação das casas. E o tempo vai passando, e a mulher vai ficando velha. Porque a mulher velha não gera, não, o homem velho ainda vai. Mas com a mulher velha ele não vai mais. E aí já não consegue ter mais de 2, entendeu? Mais de 1, hein? Tá aí a situação. E a gente tem que pensar depois, no futuro, como vai ser maravilhoso. E a eternidade também, na glória de Deus. É um filho a mais, é uma alma na glória do céu. Essa questão da mulher sempre adiando a gestação, né? Deixando com que a sua fertilidade vá escorregando pelos dedos das mãos, porque a gente sabe que a cada ano a fertilidade da mulher, principalmente depois dos 30, 35, ela cai drasticamente. Então é muito mais difícil uma gestação. E isso está muito nesse projeto, né, de ataque à família, porque
a mulher ela vai abraçando inúmeros projetos e vai se esquecendo disso, aquilo que Chesterton chama, né, da escrava moderna, a mulher se escraviza. Ele fala que a mulher, no início do século XX, ela assinou o decreto de submissão ao homem, no sentido de que ela diz que realmente tudo que os homens falam e tudo que os homens fizeram e fazem até aqui sempre foi muito melhor do que o que as mulheres faziam, do que as mulheres fazem. E ela quer ocupar o lugar do homem. E como isso é negativo para a família, como isso é negativo para a mulher. Porque às vezes, lá pelas tantas, ela vai se dar conta da história que ela escreveu, ela vai se encontrar numa profunda solidão, ela vai ver uma casa vazia e ela vai ver uma vida vazia de sentido. Né? Isso é terrível, porque ela se deixou escravizar. Porque hoje nós mulheres, nós não queremos ser as donas da nossa casa. Ai, é vergonhoso muitas vezes para uma mulher preencher uma ficha, né, um cadastro e colocar lá do lar ou dona de casa. Muitas têm vergonha de falar isso. Mas a gente não acha ruim ser empregada do fulano de tal lá na empresa. Eu acho ruim ser dona, a rainha do lar, a dona da minha casa, aquela que manda e que faz acontecer um lar, um lugar onde crianças são educadas, onde o amor acontece, a doação, o serviço, todas as realidades maravilhosas de um lar, também cheias, claro, de desafios, para que eu me submeta a um patrão ou a uma patroa que seja, mas de qualquer forma submissa. Né? Aqui a gente não quer dizer que todas as mulheres que trabalham fora, né, têm essa cabeça vazia. Muitas trabalham por necessidade, pelo sustento da família, para colocar comida na mesa para os filhos. Mas é uma mentalidade que foi tomando conta de nós. Falando principalmente mulheres com filhos pequenos, né, Déia? Filhos pequenos. Porque depois que já cresceu, é uma outra realidade. É importante as mulheres estarem ativas nas pastorais, nas escolas, nas catequeses, nas enfermagens. Né? Sim, é óbvio. A igreja sempre olhou com carinho para as mulheres nesse sentido. Claro, também, não é? Mas que prejuízo essa saída da mulher, essa escravização da mulher lá fora gerou para a educação dos filhos, né? Filhos sozinhos, filhos educados por terceiros, filhos que não têm mais aquela intimidade com a mãe, que não sabe, não conhece cheiro de mãe, que não tem cheiro de mãe. Filho tem que ter esse cheiro de colo de mãe, né? Tem que ter essa transmissão de valores pela mãe, que é a educadora por excelência, né? Ali naqueles que ocupam os lugares principais na educação de uma criança, vem a mãe, depois de Deus a mãe, claro, o pai como cabeça da casa, mas como transmissora de valores, de fé para um filho, é a mãe, depois a escola, né? Mas isso foi sendo deixado de lado, porque a mulher preferiu essa submissão lá fora, porque não queria ser submissa ao seu marido, porque não entendeu o que é a verdadeira submissão, aquela submissão que nos fala São Paulo na palavra de Deus, né? E foi achando que tudo isso era opressor demais, mas se deixa oprimir lá fora. É muito certeira a palavra escravidão que você usou, porque a família, ela tem, tiranicamente, sido escravizada mesmo. O Chesterton, quando ele escreveu a Superstição do Divórcio, ele falava muito, né, que naquele tempo o homem ele era obrigado a não ser fiel à sua esposa. Ou seja, ele dizia assim: você não pode, as pessoas querem me obrigar que é errado eu olhar para minha esposa e não olhar para minha vizinha. Ele dizia isso, porque o certo foi tão sendo invertido pelo o errado, né, a relativização da moral e dos grandes valores, etc., fez com que as pessoas achassem que não. A pessoa que olha somente para a sua mulher, por exemplo, ela está errada. Não, o certo é o contrário. O certo é você olhar para outras mulheres. E aí ele começa a dizer que isso é uma espécie de superstição, né? E que isso é uma desordem total. E até bem interessante que ele faz uma defesa do casamento ali, absolutamente com argumentos racionais, filosóficos, sem entrar num campo religioso. Ou seja, ele fez aquilo só num olhar natural da razão. E se você colocar religião, fica muito maior. Mas também, essa questão da escravidão, o Chesterton tem uma frase que ele diz assim, que as feministas, né, gritavam por liberdade, liberdade, e depois iam ser datilógrafos.
né, nos escritórios. Ou seja, é uma coisa absolutamente inversa, né, da própria estrutura da realidade. E por que isso? Né? Porque na escravidão, a pessoa não vale por aquilo que ela é. Ela não tem um valor como pessoa. Ela tem um valor por aquilo que ela, por aquilo que ela produz, aquilo que ela faz. Então, o valor dela é secundário, está atrelado àquilo que ela está fazendo, não aquilo que ela é. O Estado nos trata muito assim, né? Agora, para a família, não. Se você, não importa quem você seja. A família ama quem você é, né? Então, se você vai se dar bem, vai se dar mal na vida, se um filho vai destoar e vai despontar e vai ser uma pessoa extremamente habilidosa em vários aspectos e outro não, vai ficar mais para trás, vai ser mais lesadinho, assim, etc. Eles vão ser amados igualmente, justamente porque eles valem para aquilo que eles são, ou seja, é uma estrutura primária, né, que exalta mesmo a dignidade da pessoa humana e não aquilo que ela produz. Claro que o que ela produz também vale muita coisa, mas se ela não produzir nada, se ela nascer anencéfala, ela vai continuar tendo um valor inestimável para a família. E aí você não descarta a pessoa, né, como o Estado faz conosco hoje, outras coisas que acontecem. Então, essa escravidão que a família passa, ela tem uma série de processos que foram acontecendo que chegaram até no absurdo de hoje, por exemplo. Aqui no meu condomínio, tudo bem que é um condomínio perto de uma universidade, que é onde a minha esposa estuda, ela está terminando psicologia. Mas tem várias famílias, etc. O que mais tem aqui é cachorro. Nada contra quem tem cachorro. Eu tenho um, inclusive, que me enche o saco e às vezes ele fica latindo quando a gente saía e as pessoas ficavam muito preocupadas, não que o cachorro estava incomodando, mas se o cachorro estava sofrendo, se não tinha que levar o cachorro num parque de cachorros para ele se ocupar e não sei o quê. E aí as pessoas aqui, esses dias, elas fazem, as meninas se reúnem para fazer uma reunião para levar cada uma a sua cachorrinha, entende? Então, ou seja, o mundo tá tão maluco, né, que as pessoas elas não querem mais se reunir para as crianças brincarem. Não, elas querem se reunir para as cachorrinhas, os cachorrinhos deles brincarem. E isso não é, eu não estou exagerando, não estou usando um argumento de exagero. Eu vi isso aqui. Isso está acontecendo em todos os lugares. A gente conhece pessoas assim e que realmente tratam um bicho feito filho, etc. E quando o homem e a mulher são roubados já no começo, e aí você pensa, não, eu vou ter um filho, tudo bem, eu não vou abortar. Aí o que o Estado propõe? Ah, você pode continuar trabalhando que nós cuidamos do seu filho, ou seja, eles criam um problema e a solução do problema que eles criaram é um novo problema, né, que é a questão da educação dos filhos, que até isso, até eu não mandei na pauta para vocês antes, mas agora me veio essa ideia de nós abordar um pouquinho isso em relação a Chesterton, ou seja, o Bento é o mais velho, né? E é bastante inteligente. Eu lembro dele quando vocês almoçaram com a gente ali, sempre muito, muito prodígio, etc. E eu não sei se já deram alguma coisa do Chesterton para ele ler, quando que vocês pretendem dar Chesterton, mas se na família, né? Ou seja, no dia a dia da casa, quando vocês leem Chesterton ou pensam em alguma coisa do Chesterton, ele tem ajudado, ele ajuda, vocês pensam nele alguma ideia, vou dizer por mim, claro que eu trabalho com Chesterton praticamente, mas a minha forma de olhar a minha esposa mudou muito quando eu comecei a estudar a vida do Chesterton e a forma como ele tratava a esposa dele. É um negócio assim absurdo, a forma como ele amava ela, ou a forma como ele fala do ordinário do dia a dia, ou seja, quando ele diz que Deus é como uma criança, né, que todo dia fala, faça a luz e se alegra com aquilo. Daí quando você brinca com uma criança, você repete a mesma coisa, ela fica feliz com a mesma coisa. Para nós aquela monotonia é um saco, né? E para ela não, porque ela vê numa simplicidade, no ordinário, uma realidade bonita que nós perdemos, né, por causa de um excesso de sofisticação. Assim. E isso me ajudou muito na forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu penso que eu vou educar meus filhos, ou as próprias coisas do meu dia a dia que eu tenho que fazer. Ou seja, tomar um café para mim virou um faça-se a luz que o Chesterton fala. Ou seja, não, vou tomar um café, eu vou apreciar essa realidade ordinária. Para mim, isso é uma coisa, porque eu lido com chefes o tempo todo, mas a minha curiosidade é saber uma família que, bom, ela não está obrigada a ler Chesterton o tempo todo, ela lê Chesterton conforme ela gosta. Como é que vocês veem esses ensinamentos dele no dia a dia, se vocês lembram, se acontece de fato? Como é que vocês pensam em passar Chesterton para os filhos, né, e não esperar que o Estado faça isso? O Bento, ele ainda é muito novo, ele é bem avançado, assim, mas ele é muito novo ainda, né? Ele está com 8 anos. Então, hoje a gente está focando em outro tipo de literatura com ele, né?
Agora é a época de trabalhar mais o lúdico, né? Vamos dizer assim, as histórias, formar o imaginário, né? Então ele tá lendo a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Isso é importante para ele. Ele gosta muito de leitura, já leu Crônicas de Nárnia. Então ele vai entrando nesse mundo que é importante, né? Trabalhar isso aí. Mas ele tem uma cabeça muito antenada com as realidades, assim, né? Até mesmo coisas que a gente nem nunca falou com ele, questão de defesa da vida e tudo mais, né? Ele é muito antenado e ele fica de butuca sempre nas nossas conversas. Aí hoje, por exemplo, no lanche, eles perguntam, aí a gente falou, gente, ó, terminando o lanche, vamos escovar dente, papai e mamãe tem live hoje à noite. Aí o Matias perguntou, live com quem? Eu disse, com o Chesterton. Aí o Bento, Chesterton já morreu. Aí o Tiba, não, morreu não. Fiz uma brincadeira com eles, né? Aí, morreu sim, papai. Ele ressuscitou. Ah, ressuscitou nada. Ele, não, Jesus ele não pode ressuscitar, não, ninguém ressuscita. Ele falou, Jesus não ressuscitou Lázaro. Aí foi trazendo um monte de gente que tinha ressuscitado, né? Aí eu disse, mas vocês sabem quem é Chesterton? Aí o Matias, sei sim, é um grande autor. Aí muito bem, eu fico conhecendo Chesterton há poucos anos. Você tem 6 anos e já sabe quem é Chesterton, um grande autor, isso mesmo. Mas muito logo, eu acredito, né? Dentro de alguns anos, a gente já deve começar a passar esses conteúdos. Porque assim, hoje não é feito de forma direta para eles, né? Eles veem a coisa na vivência diária aqui de casa, né? No ser família, numa mãe que fica em casa para ser a educadora, para cuidar deles, numa família que é presente, que vive as realidades cotidianas assim, com muita alegria, porque essa realidade, né, que a gente falava de que as pessoas desprezam o cotidiano familiar, ela é muito triste. Assim, eu faço questão de compartilhar as coisas mais simples que a gente vive aqui em casa, porque eu acho a minha vida muito interessante. Eu acho a vida familiar muito interessante. Ela é tão simples que chega a ser interessante, não é? Essas realidades que são comuns, mas que estão cheias de sentido, porque a gente quis dar esse sentido. Então, os meninos vão absorvendo o Chesterton dessa forma, na vivência. Muito cedo, eu acredito, por causa da capacidade que eles têm assim, de absorver essa realidade filosófica, a gente vai poder apresentar para eles sim, né? O Bento mais cedo, porque é o mais velho, tem 8 anos. Acredito que ali por volta de uns 11, 12 anos, por aí, não sei, né, Tiba? Porque eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Agora, por exemplo, ele falou assim, mamãe, eu posso começar a ler Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus? Eu disse, pode. E ele começou a ler, está empenhadíssimo, né? Gostando demais. Paralelo ao Senhor dos Anéis, ele está lendo Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, aquele livro dessa bitola, assim. E tá amando, e cada dia ele vem me contar uma coisa. Então, eu acho que muito cedo eles terão capacidade de ir absorvendo aí uma coisa ou outra de Chesterton. É isso aí. Era uma fase muito gostosa. É muito bom você ver seus filhos se desenvolvendo assim, tomando gosto por isso, né? E porque é exatamente isso. Ou a gente oferece aquilo que tem, né, de primoroso, de excelente para os nossos filhos, ou eles vão atrás de outras coisas, daquilo que, né, o Estado pode oferecer, o mundo pode oferecer. E você oferecer uma leitura como a de Chesterton, que como você falou, ela é tão bem-humorada, é tão cheia de sacadas, nossa, isso é maravilhoso, né, para um pré-adolescente, para um adolescente. Então, eu acho que a gente não precisa restringir, não. Acho que tem que deixar que leia mesmo, porque é uma transmissão de valor incrível. Cada parágrafo você tem novidades, é uma coisa impressionante. Ele escreve muito bem. Você lê um parágrafo e fala, nossa, caramba, é verdade. Aí, de repente, não, agora ele esgotou as novidades. No próximo parágrafo ele já joga outra coisa. Caramba, tava 2 livros já. No próximo parágrafo, outra coisa. Caramba, tá 3 livros já. Entendeu? Então, chama por si só, né? Então é muito bom. E uma coisa que ajuda muito assim aqui em casa, a gente não ter televisão aberta, né? Televisão, a gente tem um aparelho aqui que a gente de vez em quando para ver filme, um filminho com eles, uma coisa assim. Mas a gente não ter TV ajuda muito, porque aí a gente se ocupa com outras coisas, entendeu? Então não fica ninguém parado na frente da televisão vendo porcaria, porque não tem televisão. Entendeu? Então quando a gente reza o terço, eles têm contato com os livros. Então, tudo isso vai mudando o foco dele. As pessoas se surpreendem, mas, nossa, como é que ele gosta de ler desse jeito? Como é que lê dessa forma? Eu não sei o que eu faço. Me dá umas dicas aí. Tipo assim, pô, aí você olha na casa da pessoa,
Tem uma TV na sala, uma no quarto, uma na copa, uma na cozinha. É o tempo O inteiro tempo inteiro. ligado, porque precisa daquele barulhinho, né? As pessoas já não sabem mais fazer o silêncio. E aí não tem como a criança ter um ambiente de leitura, não tem como a família ter um ambiente de leitura, não é possível, né? É preciso do silêncio para deixar absorver tudo aquilo que você leu, é preciso do silêncio para você meditar, para você contemplar tudo aquilo que você leu e para você conseguir guardar mesmo no coração. Não tem ambiente, né? Hoje as crianças elas estão absorvidas pela velocidade, né? Jogos e muito, o videogame, os jogos, aquela coisa, aquele frenesi de informação e de frames, né? Muitas vezes, né, a gente sabe que tem casas em que mesmo a mãe estando presente, essas realidades acontecem, a mãe está presente, mas não está presente na vida dos filhos, infelizmente. Mas muito dessa realidade contrária a um universo de leitura, ela existe muitas vezes porque a criança ficou terceirizada a uma televisão, a um videogame. Ela ficou ali à mercê dos meios que a distraíssem durante uma manhã inteira, durante uma tarde inteira. E foi isso que ela aprendeu a viver. Eu tenho mais, a gente tem uns 12 minutos de live ainda, e eu tenho mais uma pergunta que vai ser curta, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês que vai, eu já explico por quê. Vocês têm aí, por acaso, as obras do Padre Brown? Não, Não. Então, tá, eu vou propor uma coisa para o meu editor, estou falando ao vivo para deixar ele na responsabilidade, que é a gente mandar mesmo. o nosso box para vocês do Padre Brown. Porque Ótimo. se o Bento já Nós está temos um lendo livro do Padre Brown Tolkien aqui. Lewis, eu pensei, não, se ele já está lendo Tolkien Lewis, ele consegue ler o Padre Brown, porque, inclusive, foi quem inspirou, né, o Cheston. E isso é uma Uhum. coisa que a gente quer, na verdade, fazer muito aqui na sociedade, o pessoal às vezes não entende, porque o Chesterton, ele era também um autor de literatura. Então, ele tem muitas obras de literatura que são desconhecidas. Aí a gente fez, por exemplo, Poetas Lunáticos, que não é uma leitura tão fácil, mas a Taberna Ambulante já é mais fácil. Esse agora, o Clube dos Negócios Estranhos, né, que a campanha está aberta, que a gente vai mandar para vocês também, também é uma obra de literatura, mas de todas, assim, o que as famílias mais passam para nós, eu não sei porque eu ainda não tenho filhos mais velhos, então eu não tenho autoridade para dar essa dica, mas o que a gente recebe de relato é que as crianças já com 6, 7, 8 anos já conseguem ler o Padre Brown, né, e ficam muito felizes. E me parece ter um pouco de lógica, porque eu, quando eu era bem novo, eu gostava muito de ler Sherlock Holmes, daí eu devorava aquilo lá e era uma coisa muito legal. E daí eu aproveitei e veio um insight que, não, se eles não têm, eu vou... azar do nosso editor aqui vai ficar louco comigo, mas não tem que mandar para eles, porque realmente é um presentaço. Então era por isso que eu fiz Ai, que ótimo. essa pergunta. Tomara que agora Nós eles temos um aceitem. livro, para não falar mentira, né? Nós temos um livro do Brown só aqui, mas não temos aí esse box, não, né? Pode Não, mandar que vai ser muito bem acolhido. pode deixar, ou eu vou ser expulso da sociedade ou vai dar certo, né? Vamos ver isso aí agora. Vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vai Mas dar certo. A gente divulga vocês, vai ser muito bom. vai ser muito legal. O que eu ia perguntar no final para vocês é que, porque hoje acabou casando mesmo no dia dos namorados, né? Tem muita gente que tá namorando e que tá demorando para casar ou não consegue casar. E tem muita gente que tá solteira, deprimida, etc. Caramba, não tem namorado, não sei o quê. Todo aquele chororô que a gente já conhece, sabe como é que funciona já. Que dica vocês dariam, assim, para quem quer formar uma família? Em 5 minutinhos, daí a gente termina. Porque realmente, por mais que a gente sempre saiba das nossas limitações, etc., vocês são um exemplo de casal para muitas famílias, muitas pessoas, né? E eu acredito que as pessoas, elas escutem vocês justamente por causa da força de testemunho. A gente sabe que ninguém gosta de ser elogiado, a gente não gosta de receber elogio, mas é importante falar, né, mostrar um pouco da nossa vida para as pessoas para dar esse testemunho. Então, partindo dessas experiências que vocês têm hoje, assim, que dica vocês dariam para esse pessoal que está demorando para casar ou que está demorando para começar a namorar, para que possa formar a sua família, se esse for o caso? Em 5 minutos, é muito difícil, né? Mas vamos lá. 5 minutos. Teve uma pergunta dessa no meu Stories hoje. Eu tô solteira há muito tempo e como é que eu faço para arrumar um namorado? Qual que é a dica que você daria? Eu falei assim, eu não daria dica, não, eu daria dinheiro.
Quero para ela ir numa loja, comprar umas roupas bonitas e umas maquiagens da Mary Kay, para dar umas produzidas, um perfume bem bacana e para poder ficar bacana, dar um tapa no visual. Né? Mas uma coisa assim, a gente brinca, mas assim, é verdade. E a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter presença e não esquecer dos nossos princípios, né, dos nossos valores. Não vale tudo por causa de um relacionamento. Às vezes, aquela frase popular e chata pra caramba, né? Antes só do que acompanhar, ela é verdadeira mesmo. Então a pessoa não tem que ficar neurótico por causa disso, porque é melhor você ser mais criterioso, né? Porque para se alicerçar na vida, né, como uma pessoa, pro resto da sua vida com ela, ser mais criterioso do que abrir a guarda e dar tiro para tudo quanto é lado, para poder só sair dessa situação, porque você pode entrar numa outra bem pior. E não é o fim do mundo ficar um tempo solteiro, não. Às vezes é bom, então tem que aproveitar esse momento, porque solteiro tem as suas vantagens também, né? É um tempo bom, onde você vai ter mais tempo para você, para suas leituras, para sua espiritualidade, é diferente, né? E agora, se a pessoa já está namorando e está ali naquela enrolação, esperando a condição financeira ideal, não, gente, para de enrolar. É até porque, como a gente falava, a mulher tem uma vida fértil limitada, é até aquela idade, pronto, acabou. E é preciso ter saúde para ter os filhos também, para que você tenha vitalidade para dar ali tudo aquilo que você precisa dar para uma criança. À medida que os anos vão passando, já vai limitando um pouco a nossa condição, a nossa paciência. Então, não espere, sabe, por uma questão boba de esperar a condição ideal. É a mesma coisa, quando eu fizer aquela viagem dos sonhos, eu vou ser feliz. Não, a felicidade no ambiente familiar, ela se dá no dia a dia, no cotidiano, nas coisas mais simples. Tem que ter um banheiro, tem que ter um colchão, tem que ter um fogão, geladeira e uma mesa. Pronto, beleza, casou, né? Meu filho. Casou, vai viver a sua vida, vão conquistar juntos, vão cultivar esse tédio tão saudável de que Chesterton fala para viver com intensidade os momentos de alegria, satisfação e prazer. Mas sabe, essa coisa de ficar enrolando, você nunca vai casar, porque a condição ideal ela não vai existir. Ou muito dificilmente, lá futuramente, quando vocês dois já vão estar lá no fim, né, de uma possibilidade de construir uma família numerosa, virem os filhos e tudo mais. Então não enrola. Encontrou a pessoa, viva ali o tempo de se conhecerem, né? O tempo de namoro básico ali para um conhecimento e se casem, sejam felizes, né? Para que ficar... Às vezes a pessoa enrola com a esperança de que vai aparecer alguém melhor. Pelo amor de Deus, né? Isso não é nem cristão uma coisa dessas, né? Não é nem moral uma coisa dessas. Você está enrolando, está semeando ali num lugar onde você não vai cultivar, você não vai colher. Então, eu acho que é isso, sabe? Dar o passo, ter a coragem de dar o passo, fazer a experiência mesmo. A gente sabe, claro, o matrimônio é para a vida toda, mas a gente precisa fazer as nossas escolhas e tomar nossa decisão. Isso me faz lembrar um capítulo de um livro do chestertoniano Gustavo Corsão, que escreveu aquele... Eu gosto muito daquele livro Descoberta do Outro. Tem um capítulo só dizendo que o título é Quem Pensa Não Casa, né? E daí ele começa a tecer comentários sobre isso, que é um capítulo espetacular, assim, quem aí é namorado de um cara meio indeciso, compra esse livro e manda ele ler esse capítulo, que é um espetáculo. Mas o próprio Chesterton teve dificuldades financeiras no começo da vida dele, né? E demorou um tempo para ele conseguir ter um pouco mais de sossego financeiro, justamente porque isso que ele namorou um tempo, assim, tanto longo, se a gente pensar, né, 4 a 5 anos, acredito eu, e porque ele realmente estava recém começando no trabalho dele, demorou para ter o suficiente. A gente entende isso muitas vezes. Só que é aquela coisa, a gente que demora 6, 7, 8, 10 anos e aí perde. Eu achei assim, interessante o Chesterton falando também que quando ele foi casar, por instinto, ele foi lá e comprou uma arma. Né? Sim. Ele falou que é algo que, dentro dele, algo instintivo mesmo, que ele ia começar a maior aventura da vida dele, ele tinha que estar preparado. Eu achei isso formidável. Mas os livros do Chesterton, inclusive tem esse artigo dele aqui, as 15 coisas que ele tinha para quando, antes de casar, ele mandou uma carta para a esposa dele, tá no nosso livro O Essencial de Chesterton aí. Daí eu queria aproveitar para pedir pro pessoal que veio do perfil de vocês, não conhece a nossa página, que navegue no nosso perfil, veja o que a gente tem, etc. Veja
a campanha que está aberta do livro novo e tudo mais. E que depois comente na live, né? Mande para alguma pessoa se você gostou da live e tal, porque isso ajuda. Porque o Instagram ele já não facilita quem tenta falar de família, defesa da vida, etc. Então, se a gente não fazer esse Uhum. tipo de mecanismo, a gente acaba ficando reduzido o nosso alcance, né? Mas eu quero agradecer muito vocês e quero reafirmar aí que eu vou encher o saco do Joel lá, com o nosso editor, para mandar esse box Por aí favor, pro agora Bento. prometeu, não volta mais. Não, Deu, tomou, ficou profundo. exatamente. Mas eu quero agradecer muito vocês aí, espero que seja a primeira de algumas que a gente possa fazer, quem sabe mais para frente alguma outra e tal. E mandar um abraço aí para toda a família. Se vocês quiserem fazer algumas palavras finais aí, também tá à vontade. Não, eu queria só agradecer mesmo, falar que foi muito legal e agradeço aí ao nosso bate-papo, que foi bacana demais. Certo, então. Eu Então, agradeço. É isso aí. Muito obrigada, viu, querido, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre coisas tão importantes. tá bom, então. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Leiam Chesterton, todos aí que estão escutando. Façam esse favor a vocês, no Dia dos Namorados aí. E a gente se vê numa próxima live. Amanhã a gente tem live com o Guilherme Freire, certo? Até mais, pessoal. Um abração. Tchau. Valeu.